Fala pessoal, Vitor aqui. Eu fiz o vídeo mostrando o estágio inicial da obra na loja que nós vamos abrir, mas eu não falei muito como que a gente escolheu aquele edifício, aquele ponto para abrir nossa loja, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então eu vou falar de coisas importantes para se olhar, se conferir na hora de escolher o ponto para sua loja física, e também vou falar de uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar que eu usei como referência, mas foi muito importante para a gente tomar essa decisão. E eu vou mostrar essa ferramenta aqui nesse vídeo, tá? Então, bom, primeira coisa muito óbvia, né? É escolher um local movimentado. Você pode estar criando o seu negócio num ponto, né, um ótimo imóvel, mas se não tiver pessoas trafegando ali na rua, né, se for um lugar de difícil acesso, vai dificultar muito o seu trabalho, você vai ter que trazer pessoas para o seu lugar, né? Então isso pode até funcionar bem se você estiver abrindo um restaurante, que vai ser muito bom, que vai bombar, ou alguma coisa do tipo que tem um nível de exclusividade, né? Ou seja, pessoas vão fazer o que for para ir no seu lugar, mas a verdade é que na grande maioria dos negócios as pessoas escolhem muito pela conveniência, né? Então o lugar que está perto e que vai ter um preço ok, que vai atender as necessidades, esse lugar normalmente é o mais escolhido, né? Mas é importante escolher um lugar, né? Então esse lugar aqui, esse ponto, né? Ou seja, essa região comercial movimentada, né? Mas que vai estar de acordo com o público que você pretende atender, né? Ou você se adequa ao ponto, ou você adequa o ponto de acordo com o seu público. Então, se você quer atender um público mais de alto padrão, você tem que encontrar um ponto mais de alto padrão e fazer toda a comunicação da loja, toda a reforma, pensando nisso. E mesma coisa se for um público de baixo padrão, você vai num lugar de acordo com isso. Agora, se você encontrar um ponto que você entende que é muito bom para o negócio, é importante adequar seu negócio a esse ponto, claro, que você tá indo, né? Muito importante também estacionamento, né? Mobilidade, então principalmente em um outro nicho, isso vai ser muito importante, né? Claro, se o imóvel vai exportar o tipo de operação que você precisa, né? Então uma loja de varejo tradicional não precisa de tantas coisas assim, mas é claro, tem que ter um lugar para o estoque, tem que ter uma infraestrutura mínima para caber sua loja e o volume de clientes que você está esperando atender, né? É importante verificar concorrência também, né? Isso aqui até é um paradoxo, né? Então, se tem um lugar que tem muitas farmácias, você abrir uma farmácia ali, você vai estar dividindo o público com aquelas outras farmácias, né? Mas um lugar que não tem farmácia nenhuma também pode ser um sinal que não é um ponto muito bom. Esse tem até uma discussão de teoria dos jogos, né? Sobre o equilíbrio, né? Então, se você for ver, um lugar que tem vários restaurantes, é um bom lugar para abrir um restaurante, porque as pessoas vão ali para comer, vão ver onde ir, né? E talvez um lugar que não seria tão concorrido, vai ter um aluguel menor, também não vai ter outros lugares para comer, mas pode ser que não um ponto atrativo que pessoas vão ali para alimentar. E o mesmo vale para todo outro tipo de negócio, né? Então, também, né, o posicionamento de marca que você quer, então isso que eu falei ali no começo. E o último ponto que eu levantei aqui é com relação aos custos e riscos do contrato, né? Então, como você vai, falando especificamente do imóvel, né? Aquele imóvel ali, quanto tempo de aluguel mínimo você vai ter que fazer, qual que é o custo desse aluguel, se você vai conseguir fazer algum tempo de carência para arrumar a loja, né, até ela funcionar. E então, para, por exemplo, fazer essas reformas, né? Se também o imóvel tem uma boa condição, não vai precisar de muita reforma, isso é muito bom. Se é um imóvel que vai sustentar o crescimento da sua loja por um bom tempo, ou então se sua loja crescer um pouco, vai ter um limite ali, e aí você vai ter que ir para um outro lugar, ou então abrir uma outra unidade que envolve um bom nível de complexidade, né? E por fim, a ferramenta que eu queria mostrar é uma ferramenta muito simples, que todo mundo usa no dia a dia. Deixa eu gravar a minha tela aqui, né? E a ferramenta nada mais é que o próprio Google Maps, que acredito que você já está vendo aí na tela agora, né? Então a gente tem aqui o Google Maps, aqui está na minha região, né? Aqui está onde eu moro, aqui está onde minha mãe mora, né? Então está a casa. E a gente pode ver que tem algumas regiões em amarelo aqui no Google Maps, olhando no mapa, né? Não olhando por satélite. Essas regiões de amarelo são regiões que têm imóveis, uma certa quantidade de imóveis comerciais registrados aqui no Google, né?
Então, se a gente vê aqui, por exemplo, aqui no centro do Barreiro, né, que é a região que é a loja antiga, né, então essa aqui é a loja, né, que está para fechar, que é o Ditão Material de Construção Rede Minas, né, e o ponto que a gente escolheu é 2 quarteirões aqui para baixo. Então, o Ditão está nessa avenida, né, que é a Sinfrônio Brochado, a gente está na Avenida Afonso Vaz de Melo, aqui 2 quarteirões para baixo, exatamente, né. Então, por que a gente escolheu esse ponto aqui, né? Porque uma das coisas, né, a gente não abriu uma loja do zero, não estou abrindo uma loja do zero. Se fosse para abrir uma loja de todo zero, assim, acredito que eu nem faria, né, nem entraria. Foi uma questão de oportunidade. O Ditão vai fechar, meu tio é gerente do Ditão, então conhece bastante desse nicho. Então, era muito interessante para a gente arrumar um ponto comercial próximo aqui do Ditão, né? Porque para tentar manter essa clientela que ele já tem, só que uma loja menor, o Ditão é uma loja grande, né? E a gente conseguiu achar essa loja, então aqui 2 quarteirões aqui para baixo, né? Deixa eu até mostrar aqui onde vai ser a loja, aqui no Street View. Então 2 quarteirões para baixo, é uma loja bem menor, é um imóvel que está ruim, né? Vai ter que ter uma certa reforma relevante, mas é um aluguel 2 vezes menor do que seria o imóvel do Ditão, que eles até ofereceram para a gente comprar, só que acredito que não valeria a pena, isso é um conteúdo para um outro vídeo que eu pretendo fazer aqui também, tá? E também a loja seria muito grande, então precisaria de muito mais estoque, muito mais funcionários. A nossa ideia é começar com uma operação menor, tá? Mas então o Google Maps, ele tem essas manchas amarelas aqui que são locais que são bem comerciais, né? Então a gente vê uma mancha amarela grande aqui nesse centro do Barreiro, né? E a primeira coisa que a gente fez para avaliar os pontos foi o quê? Foi pegar esses pontos amarelos, né? Isso é uma coisa que eu não tinha pensado, que você às vezes pensa, né? Você tenta lembrar os pontos, as regiões de comércio que tem perto da sua região, mas aqui você consegue ver com muito mais detalhes, né? Então, por exemplo, aqui ó, nessa rua Tiradentes tem uma região comercial, aqui nessa avenida Coronel Benjamin Guimarães tem uma região comercial, aqui perto do Hospital Júlia Kubitschek tem outra, aqui perto do Ponte Barreiro aqui também tem outra região. E assim a gente listou vários desses pontos, né? E fomos andando um por um. Só que por conta dessa peculiaridade, né? Que a gente quer tentar dar uma continuidade nesse negócio, de pelo menos manter os clientes que já tem, quanto mais longe for, pior é, né? Porque os clientes que compram ali, eles já estão acostumados com o lugar, provavelmente é um lugar de fácil acesso para eles. Então, se por exemplo a gente afastar aqui 3 quilômetros, já fica uma distância bem relevante que talvez a pessoa vai preferir em uma ou outra loja mais perto, apesar de ter a confiança já no meu tio, né, tanto na questão de qualidade, de confiança mesmo, né, a relação comercial que você cria. Só que se você precisar andar muito para isso, você pode ir numa loja mais próxima, né, e aí estaria começando mais do zero assim a loja. E tem um ponto também que é o quê? Aqui é um ponto então que as pessoas às vezes já frequentam essa região aqui para comprar esse tipo de produto e está diminuindo a concorrência, né? Então, por exemplo, pode ser que eles achem algum comprador para a loja, decidam manter, mas pelo que eu entendi, já até avisaram todo mundo que vai fechar. Então, tá muito próximo de um lugar que as pessoas vão para comprar esse tipo de produto e vai ter uma loja a menos de concorrência, né? Então foi assim que a gente deu preferência para olhar lojas nesse lugar. É claro que a gente sabia que esse é um lugar que os aluguéis são um pouco mais caros, mas a gente achou esse imóvel específico que estava vago há um bom tempo, que é um conhecido também do meu time, então a gente conseguiu uma condição muito boa com ele, tanto de custo de aluguel, que eu vou mostrar também aqui em um outro vídeo, né, falando sobre a viabilidade do negócio, como que eu fiz como que a gente fez esse estudo, né, e também com relação a tentar, né, esse esforço para tentar manter a clientela que já tem, que já confia nisso aí, tá? Tem alguma coisa que você acha importante de ponto também, coloque aí nos comentários, ou alguma bobagem que eu falei. Agradeço a atenção que é até aqui, tchau, tchau. E está gostando desse conteúdo, né, quer ver tudo desenrolar dessa nova experiência, se inscreve aí e vamos pra cima.